Bom dia, família espiritual. Bom dia, amigos, irmãos em Cristo. Filtrando a graça de Deus, aqui estamos. Mais um dia de vida. Nos saudamos, dizendo, afirmando, porque vai ficar tudo bem. Se não está, está tudo incrível. Nós estamos de pé. Vivemos maravilhoso final de semana, independente das circunstâncias, nós estamos aqui para louvar, para agradecer e engrandecer o Pai dos nossos espíritos. Então, levando o nosso pensamento ao colo do Pai, pedimos direcionamento, pedimos proteção, pedimos sabedoria. Ensina-nos, Pai, a viver a cada dia aprendendo de Ti, aprendendo, praticando, caminhando pelos Teus caminhos. Os Teus planos são mais altos do que os nossos. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e queremos viver a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nada, absolutamente nada, pode nos tirar da Tua palma, Tuas mãos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo fôlego da vida. Obrigado por cada vida que vai ouvir esta reflexão. Obrigado, Senhor. Gratidão é a palavra por cada momento, cada dia que nós vivemos. Cada dia é menos um dia de vida. E nós temos que aproveitar. Vamos juntos. Vamos refletir. Estava meditando na palavra e me veio uma pergunta para compartilhar com vocês. Deus se ofende? Nós ofendemos a Deus? A mente humana, a nossa mente humana, ela é limitada. E na maioria das vezes, por ensinamento, isso é normal, mas precisamos nos atentarmos, porque a ofensa e o perdão interior, ele tem que ser manifestado. Eu tenho a incapacidade, de ofender o outro, você também, e nós ficamos tristes. O que é uma ofensa? É uma palavra que, no momento que a gente fala, não era para ter dito. Às vezes, até o nosso silêncio ofende o outro. Não que isso esteja errado ou que esteja certo, mas a pessoa se sente ofendida. Mas Deus se ofende com nossas atitudes? Porque a gente fala assim, Deus, me perdoa. Ou a gente tem um dito, Deus me perdoe, mas Deus me perdoar de quê? Ah não, porque eu falei palavras que não eram para ser ditas, bebi excessivamente, inúmeras coisas que a gente sabe que é errado. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Mas Deus se ofende com nossas atitudes? Vamos refletir. Consequências de nossas ações. Embora o caráter de Deus em si não seja afetado por nossas ações, nossas escolhas têm consequências em nossas vidas e em nosso relacionamento com Ele. O pecado, errar o alvo, pode nos afastar da comunhão. Porque quando você erra, quando você falha, a comunhão entre os irmãos, entre aquele ambiente que todo mundo pensa na igualdade,
E a comunhão que nós temos que ter diariamente com o Pai é pensar nas coisas que são de cima, pensar e praticar que nós não somos melhores do que o outro. Isso é comunhão com o Pai. Então, em nossa vida e em nosso relacionamento com Ele, a comunhão que desejamos ter com Deus não muda quem Ele é. A comunhão que nós desejamos ter com Deus não é Ele ter conosco. Ele não quer ser buscado. Não me busque buscar, me conheça. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Ele. E a verdade vai te libertar de todo engano, de toda opressão, medo, angústia. A verdade te liberta. A verdade te coloca aqui, ó. Vá, meu filho. Está tudo incrível? Vá, minha filha. Eu estou contigo. Vou lhe ensinando. Ande pelos meus caminhos. As suas ações não sou eu, é você mesmo. As suas ações vão gerar colheitas boas e ruins. Depende de quem? De mim e de vocês. E lá em João, preste atenção, lá em João 1, primeira carta de João 1, verso 9, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, irmão, tá vendo? Então a gente tem que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Mas de que pecado João está falando aí, meu irmão? Esse pecado que João está falando, a resposta vem em 1 João 3, no verso 4, que diz assim, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então isso precisa ser explicado para que a gente não fique se pontuando e refletindo. Não, Deus pediu para eu chegar diante a Ele e pedir perdão. Isso não está diante de uma situação que você faça de dentro para fora. Mas você tem que pedir perdão ao outro. Aceitar o perdão do outro. Porque Ele ensina. É isso que Ele ensina. Quando João fala isso aqui, sobre este perdão, que eu mostrei em João, 1 João 3,4, você sobe mais um pouquinho, você vai ver, era o pecado da transgressão da lei, que consistia de 613 mandamentos. Então, eles estavam debaixo desse pecado, a lei ainda estava de pé porque o templo estava ali presente. Então, esse pecado era perdoado diante deles, não da gente hoje, porque eles estavam transgredindo a lei. Não é eu fiz algo com o meu próximo, vá lá e corrija. Não, vou pedir perdão a Deus aqui e ele siga o caminho dele. E até se eu for pedir o perdão, meu perdão tem que ser de dentro para fora. E aceitar também o perdão dele. Não significa que a gente tem que andar junto. Porque tem gente que vai levar aqui, eu tenho que andar junto. Não. Mas Deus não se ofende com as suas ações, com as minhas ações. Não chega no ser imutável que é Deus. Deus não muda. O querer dele, o amar dele e a correção que é tratar com a nossa consciência. O filho pródigo, ele sai. Ele ofendeu a Deus? Não. Ali é uma parábola mostrando os dois filhos. Um está presente, o outro vai lá, se perde no mundo. Foi Deus que castigou ele? Não, foi a escolha dele. Ofendeu Deus? Não. Quando ele vem, quando ele volta a ter a comunhão com o Pai, a estar ceando com o Pai, recebendo o alimento puro, o pão que desce do céu. Acontece o quê? Deus esnoba ele? Não. Então precisamos entender, quando a gente lê, a gente fica preso dentro de versículos. E isso causa que sempre que a gente erra, a gente não corrige com o outro.
A gente vai até Deus. Deus, me perdoe. Mas você não fez nada comigo, Deus não se ofende. Essas coisas que acontecem do ser humano, do homem para o homem, não chega no colo do Pai, não. Não chega na mente, no ser imutável que é Deus. O ser humano, ele vai gerando fruto, e esse fruto, se não for um fruto doce, for um fruto amargo de consequências, você vai viver embaixo disso. Quando João fala aqui, em João 1, no verso 9, ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, e esse pecado não é beber, matar, roubar, falar palavras torpes, entendeu? Praticar o mal não é. O pecado aqui, essa palavra pecado, é transgressão da lei. João 1, 29 diz ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu tirar aquilo, essa coroa daqui, se eu tiro ela, preste atenção à pergunta, e chega a noite, minha esposa chega aqui em casa e esse quadro não está aí, há necessidade dela colocar e tirar novamente? Não, porque eu já tirei. Vamos colocar um novo. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado é esse? Era a transgressão da lei. Esse pecado foi vencido na cruz, quando ele disse: está consumado, porque todos eles viviam embaixo desse pecado que não era capaz de cumprir. Eram 613 mandamentos. Tropeçava em um, estava embaixo da transgressão. 1 João 3,4. Mas, em Romanos 5,17, nos diz isso aqui, ó. Então, entenda que Deus não se ofende com as minhas atitudes ruins, nem as suas. Não. O perdão tem que ser para aquilo que nós fazemos com os outros, e quando nós fazemos algo que a gente está dentro de uma situação agindo maliciosamente, a gente tem que entender que vai haver uma consequência, porque tudo que começa errado vai terminar errado. Não, mas eu pedi perdão a Deus. Não tem problema nenhum, não. Ele diz em Gálatas 6, verso 7, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo isso que o homem semear, ele vai colher. Entenda isso. Dobrou o joelho, se arrependeu. Não, mas eu me arrependi, meu irmão. Perfeito. Vai se corrigir. Mas diante a Deus, não ofende, não. Não chega. Romanos 5,17 diz isso aqui, ó. Porque se pela ofensa de um só, e quem é um só? A ofensa que teve diante do primeiro século da era cristã, lá em Gênesis, a ofensa, o pecado entrou no mundo através de Adão. Se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Reinou. Coisas assim, tá vendo? Para a gente entender. Não reinará. Muito mais os que recebem a abundância da graça, e somos nós. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Pois assim, como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, veio o juízo, assim também por um só, o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, reinamos em vida, no amor, na longanimidade, na paz, na mansidão, no domínio próprio. Essas coisas que o Pai nos dá. O pecado, que era a transgressão da lei, e o pecado, o erro do homem, a desobediência do homem entrou por Adão e foi vencido na cruz. O pecado que era para a morte. Então, quando nós entendemos sobre o ato do perdão e a ofensa com o outro, não adianta. Se eu ofendo vocês, ou se eu sou ofendido por alguém,
Eu tenho que estar em maturidade para perdoar e você também. E o perdão interior, porque por mais que eu dobre o joelho e diga, Pai, me perdoe. Pai, estou arrependido. Isso ele já sabe. Porque um coração quebrantado chega, mas ele vai dizer, haverá uma consequência. Teve consequência com Paulo? Teve consequência com Pedro? Teve consequência com Davi? Teve consequência com Abraão? Preste atenção. Não ofendeu, desobedeceu, mas não ofende. Graça e paz. Tudo incrível. Reflita e vai caminhando aí pelos passos bons de Deus, que nos ensina todos os dias. Permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá lhe permitir até amanhã. Tudo está incrível.